Bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Meu nome é Rafael Cassimiro, sou pastor evangelista aqui na nossa igreja, né? Ministério Plenitude da Bênção Evangelho de Cristo, nossa religião Evangelho, somos do avivamento apostólico, né? Então aqui em nosso ministério, um ministério que Deus nos deu, novo, né? Totalmente independente, né? Estamos aqui num templo improvisado ainda, né? Como a tenda da congregação, né? E também ali onde ficava ali a Arca da Aliança, né? Que representa a presença de Deus, né? Então vamos ler aqui um versículo. O nosso tema vai ser pecados de líderes evangélicos, né? Vamos falar sobre isso, né? Então, na nossa introdução, sabemos aí que muitos líderes da mídia, que é tido líderes da igreja brasileira, eles falam assim, né? Então, tem caído em pecado, em escândalo financeiro, em adultério, tem, né, compactuado com outras religiões e até movimentos filosóficos que são demoníacos, né? Então, tem muitos pastores envolvidos, né, nessa situação aí, já na nossa introdução, né? Vamos lá, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando sem apóstolos de Cristo, né? Tais são o quê? Falsos apóstolos, né? Aqui vamos pegar nessa parte desse falsos apóstolos, aqueles que se declaravam em Apocalipse, se declaravam apóstolos, né? E não era. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo é tido como um falso apóstolo também, porque ele veio, né? Depois Deus o escolheu depois ali, né? Então depois Deus o escolheu como apóstolo. Um dos requisitos para se tornar um apóstolo tinha que ver Jesus, né? Ter uma visão, uma revelação de Deus, né? Ou o próprio Jesus ressuscitado em carne e osso, né? Para ser um apóstolo. Então, no decorrer da história, não houve, né, mais apóstolos ali, né? Apareceu alguns, mas também não foi para frente ali, né? Então, a igreja, ou teólogos aí refutam como falsos apóstolos, que o apostolado teria, né, cessado. O que eu sei é que eu tenho nos Estados Unidos da América, existem movimentos que querem restaurar, né, como é que eu vou dizer, o ministério, 5 ministérios, eles querem restaurar estes ministérios. O que os teólogos reconhecem como ministério apostólico, mas a figura, o cargo, apóstolo, eles não reconhecem. Existem até livros, pessoas que pregam contra, que refutam, né, esses apóstolos modernos, né? São obreiros fraudulentos, segurando-se em apóstolos de Cristo, né? Então, os pecados, muitas das vezes, os líderes têm cometido ali, né? Para lembrar também no tempo dos reis, o rei Herodes, né? Então, os líderes aí, muitos deles vivem na prática do pecado, vivem em pecado, vão na maçonaria, são adeptos de outras religiões. Claro que também a gente deve respeitar outras religiões ou movimento, né, filosófico, né, como a maçonaria também ali, também é uma religião filosófica, né? Então tem muitos pastores que são adeptos a essas religiões ou considerados seitas na nossa teologia, né? Claro que merece todo o respeito, senão entra na intolerância religiosa e é crime, né? Então a gente não deve pregar contra, mas tem muitos pastores aí no meio evangélico que vão, né, nesses, vamos dizer, cultos aí ou reuniões maçônicas, né, dos maçons. Então, os pastores aí também são adeptos de outras religiões, né? Então, de outros credos religiosos, né? Vamos ler aqui, fala, né, do rei Herodes, né?
Diz assim, ó: naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: esse é o João Batista, restou dos mortos. Por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não tinha lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, um dia natalício, Herodes dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, né? Então aqui Herodes, ele tinha um caso com a irmã, né, com a irmã do irmão dele, né? Então os reis ou os líderes aí, ou se fosse nos dias de hoje o presidente, os nossos governantes, viviam em pecado, né? Vivem na homossexualidade, vivem aí também, né, no adultério, né? Então comete a prática do adultério, abuso sexual. Geralmente vira e mexe, aparece na TV, na mídia, notícias sobre isso, pedofilia, né? Então os líderes aí, no caso os reis, os governantes também caem nesse pecado de corrupção, de roubo, desvio de dinheiro, desvio de verbas. Sempre tem notícia, ou até mesmo jornalistas que batem nessa tecla em seus comentários, né? Então quer dizer que na área, é uma área financeira, a área que mais os nossos governantes, os políticos cometem pecado, né? Então cai em pecado o roubo, né? Então acaba acontecendo não somente dentro da política, na igreja também, né? Então toda sorte de pecado aí as pessoas têm cometido. Entendemos como um sistema satânico, sistema de Satanás. Então tem muitos pastores que têm vivido este sistema, o sistema do diabo, o roubo, a corrupção, né? Então a corrupção entendemos que seria toda sorte de pecado possível, né? Então a corrupção, como saiu também na mídia, pastores ali do MEC estavam trabalhando na educação e acabaram desviando dinheiro, e foi provado que realmente eles roubaram, né? Então quer dizer que geralmente tem acontecido esse tipo de roubo. Então muitos pastores têm se corrompido. Aquela palavra profética que o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo tem se cumprido nos nossos dias de hoje. Agora então um novo governo, então foi tirado aí, né, o Jair Bolsonaro, né, que eles dizem que era o eleito de Deus, o ungido do Senhor, que Deus tinha colocado. E também acreditamos que foi mesmo, que é meio difícil chegar, né, a presidência da República, a não ser com a mão de Deus mesmo. Então, entendendo o milagre que ele recebeu foi conseguir ser presidente da República, porque ele era um deputado, né? E conseguiu ali apoio de líderes religiosos, e eles apoiaram e conseguiram colocar, né, ele na política, né? Então, geralmente, os políticos aí, né, têm caído nos pecados de corrupção, e sempre tem entrevistas, notícias sobre isso, né? Então muitas pessoas têm negligenciado essa área financeira, né? Vamos ler aqui também Daniel, né? Vamos ver. Diz assim, ó: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, né? Ele muda os tempos e as horas, remove, né, os reis, né? Quer dizer que Deus, ele conhece os tempos, remove os reis, ele também estabelece. Quer dizer, se ele colocou, ele mesmo, né, pode tirar a unção que ele recebeu, né? Então, como o rei Saul tinha recebido uma unção a rei, mas ele perdeu essa unção por causa dos pecados, né? Então, muitos líderes têm caído em pecado, em saído na mídia, também mancha o ministério. Alguns líderes apareceu na TV, até quem acompanha, apareceu ali, né, escândalo financeiro, né, foi até preso, Edir Macedo, aquele Estevão Hernandes, o Valdemiro Santiago e outros pastores também aí têm caído, né, nesses pecados na área financeira, como os nossos governantes, os nossos
políticos também têm errado e falhado aí nessa área. Geralmente fazem obras superfaturadas e tem um caixa 2 e desviam dinheiro. Então, quer dizer, nessa maneira, né, que a gente vive, né, como Isaías também, que pregava e profetizava contra as nações aqui. Claro que eu não sou igual ao profeta Isaías, mas Isaías ele fazia esse tipo de coisa que é necessário, é preciso, né? Porque até mesmo João Batista ele pregava o arrependimento, mas para quê? Para que o povo viesse a abençoar. Então os pecados, os erros, né, dos governantes acabavam que eles, até a nação ali na época, né, nos tempos da Bíblia também sofriam por causa dos erros, dos pecados ali deles, né? Então por causa das falhas ali, então o povo sofria, né? Então quer dizer, também na Bíblia, eles creem que o pecado, muitas das vezes, pode te trazer derrota, fracassos. Então, por isso, tudo intermédio do pecado, doença ou enfermidades. Por isso que João Batista ele pregava o arrependimento, para que as pessoas viessem se arrepender, para que o povo ali não viesse sofrer. Então, o caso dos pecados dos reis, ou da negligência ali na área financeira, então acabavam também levando o povo à derrota e à ruína, né? Então por isso que ele pregava, né, o arrependimento, né? Então foi a palavra aí que Deus nos deu, Pai eterno, que essa palavra ou esse ensinamento possa ter nos ajudado e abençoar o nome de Jesus, que possa ter edificado a nossa fé para a glória de Deus, né? Se vocês quiserem nos ajudar, temos uma conta no Bradesco, agência 1231, conta corrente 0216639-9, favorecido Rafael da Silva Casselino. Se vocês quiserem nos ajudar, com certeza Deus ele vai abrir o seu bom tesouro e derramar uma bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém.